Obrigado, viu? Bom dia! Bom dia! Feliz sábado, meus irmãos! Feliz sábado! Cidade de São Leopoldo, é isso, né? Eu sempre quis estar aqui, conhecer, eu não conhecia São Leopoldo, não conhecia aqui a região, só tinha vindo uma vez na cidade de Porto Alegre, mas eu queria conhecer as outras cidades e Deus me trouxe, me deu essa oportunidade. Mais que isso, eu queria conhecer os irmãos da igreja, já há algum tempo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui e poder passar algum momento com os irmãos, e nós teremos essa jornada durante a semana que começa hoje, e nós teremos aqui um encontro marcado todas as noites. Amanhã me parece que será às 19 horas, é isso, né? 7 da noite. E durante a semana, às 7h45. Então, para começar, para continuar, eu quero fazer uma oração com os irmãos. Assentadinho mesmo. Pode ser? Vamos orar? Deus eterno Pai, graças te damos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem um propósito em nos trazer aqui, e por isso nos colocamos na tua presença com o coração aberto, para que o Senhor fale ao nosso coração. Que não seja eu ou ninguém, mas que o Espírito Santo possa ser revelado nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu nome é Marcelo, eu sou pastor da Igreja Adventista, que agora estou também trabalhando como professor de teologia. Eu vim agora da FAP, né, que é o antigo IAP, no Paraná. Quem conhece esse colégio? Tem alguém aqui que conhece? Já esteve lá? O IAP é o colégio, nós temos uma faculdade lá e temos também um seminário. Muitos pastores são formados agora para o sul do Brasil, para outras regiões, para o mundo, e são formados lá, né? Formados nesse lugar. E eu também participo lá dando aula de teologia. E eu estou aqui, mas nós temos vários alunos em várias igrejas no Rio Grande do Sul. Eles estão espalhados aí, e aí eu tive o privilégio de estar aqui, mas temos outros também. Durante esta semana, a igreja aqui no sul do Brasil está fazendo, eu não sei se aqui já fazia assim, mas a igreja está fazendo um experimento, que é termos uma semana especial antes da semana conhecida como Semana da Páscoa. E alguém pode perguntar, por que esse motivo? Bom, o motivo é lógico e claro, porque existe mais possibilidade de nós reunirmos e estarmos juntos durante essa semana do que a Semana da Páscoa, por várias questões, dentre elas, porque muitos viajam. E nós estávamos notando que muitos estavam nos primeiros dias e depois viajavam em outras igrejas, talvez, não sei qual a realidade aqui, e a gente não conseguia ter uma semana completa. E essa semana fica mais fácil, porque previamente as pessoas não viajam e vão viajar se forem, né, na semana que vem, e nós teremos a oportunidade de estarmos aqui e estudar a palavra de Deus. O tema dessa semana fala sobre as marcas de Cristo. E aí então eu faço uma pequena pergunta para a primeira reflexão. Pessoalmente, qual a marca que Deus fez na sua vida? Como Ele fez e o que Ele fez? E eu gostaria de convidar vocês para nós começarmos a ver, nesses poucos minutos que nós temos, para começar a ver um pouquinho da história desse homem que marcou a história da humanidade. Hoje nós temos, até aqueles que não são cristãos, podem olhar a história do mundo e devem olhar, olhando a história do mundo, eles separam a história do mundo, da humanidade, pelo menos em duas partes, que são as partes que existe entre elas um ponto a qual fez diferença na história do mundo. Hoje, quando nós contamos os anos, nós estamos hoje no ano 2025. Referente ao quê? Depois de Cristo. Nascimento de Jesus. Eu posso até não acreditar em Cristo, mas uma coisa é certa: este homem
marcou a história da humanidade. E eu convido você a pegar a sua Bíblia nessa manhã, por gentileza, e abri-la no livro de Mateus. Alguém pode perguntar: pastor, o senhor vai falar um pouquinho de si? Hoje eu vou falar um pouquinho de mim mais, para você conhecer. E amanhã eu não separei aqui, amanhã eu vou trazer uma foto da minha família, tá? Para você conhecer a minha esposa e meus filhos. Mas por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23. Eu vou começar a ler aqui, vou ler um pequeno trecho, Mateus 23, um pequeno trecho que vai falar sobre um sonho de Deus. Eu pergunto para você: existe alguém aqui que pode se definir como uma pessoa sonhadora? Pense um pouquinho sobre você. Você é sonhador ou sonhadora? Vocês já levantaram, eu gosto sonhadora. E eu digo para você que é saudável sonhar. Inclusive, quando nós relacionamos a ideia de sonhos, eu não estou falando daquele que a gente tem de madrugada, não. Eu estou falando de projeto, perspectivas, desejos. Quando nós relacionamos a ideia de sonhos com a Bíblia, não é o tema dessa manhã, sonhos. Mas quando relacionamos, nós percebemos que Cristo nos autoriza a sonhar, Deus nos autoriza a sonhar. Por exemplo, ele está escrito lá em Provérbios capítulo 16, verso 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então não há problema fazermos sonhos. E digo mais a você: quando se fala de sonho como propósito, como objetivo, como algo a alcançar de grandeza, Deus tem sonho para todas as pessoas. E eu vou falar inicialmente de um sonho referido e direcionado a um povo todo. E é o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 23. Nós conhecemos a história de Jesus em muitas partes. Um pouco antes de Cristo ser preso, morto e crucificado, Jesus, em uma ocasião, parou na frente da cidade a qual ele amava. Não a cidade, mas as pessoas. E disse estas palavras que com certeza doeram muito ao coração dele. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 23, eu vou ler o verso 37 em diante, tá? Mateus 23, 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o fizestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declara-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amigo, amiga, eu não sei quantos aqui são pais, mas com certeza, quando você é pai ou mãe, algo muda em sua vida. Você não pensa mais somente em si, mas também, e às vezes principalmente ou primariamente, nos seus filhos. Não é mais ou menos assim que acontece? Estas palavras, elas me revelam uma intenção, um Deus que é Pai, e que olha o seu filho e diz assim: meu querido filho, quantas vezes eu sonhei muitas coisas boas para você, quantas vezes eu quis o melhor para você, mas não deu certo. Você não quis, você não escolheu, você não andou comigo. Agora, infelizmente, eu tenho a dizer que por causa do que você plantou, você vai colher. Que palavra triste para um Deus que ama. Deus tinha um plano para o povo judeu foi chamado para ser luz, para que as pessoas olhassem o povo e sua prosperidade e felicidade e chegassem à seguinte conclusão: eu quero ser como eles, porque eles têm algo a mais. Eu quero ser como ela, eu quero ser como ele, porque ele e ela são pessoas diferentes,
abençoadas e felizes. Deus veio para o seu povo, Deus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Algo impactante. Você imagina quando eu acredito que todos aqui já passaram por essa experiência, você fazer algo por alguém. Você faz algo por alguém, mesmo sem esperar o retorno, você quer que no mínimo a pessoa aceite aquilo que você fez, que é de bom quando você faz algo por alguém para o bem dela, mas acontece que nem a pessoa aceita o que você quis de bem. Foi o que aconteceu com o povo. Que tristeza traz ao coração, quanto mais se você for o pai ou a mãe dessa pessoa. E Jesus tinha um plano para o povo judeu. Ele por muitas vezes andou entre eles, pregou entre eles, ensinou entre eles, viveu entre eles, para o bem deles. Queria que eles fossem abençoados. E o resultado nós conhecemos. Eles o prenderam, o injuriaram e o mataram de forma terrível. Um plano, um propósito. Mas quando a gente olha essa história, gente, duas coisas são claras para nós, deveriam pelo menos ficar claras para nós. Primeiro, Deus tem um propósito para as pessoas, e o propósito não tem a ver com a destruição e a infelicidade. Aliás, a Bíblia é clara quando Deus fala a seguinte coisa, que o fogo destruidor dos últimos dias, Mateus capítulo 25, diz que o inferno foi preparado para quem? Para quem? Para o diabo e seus anjos. Para os filhos de Deus? Não. Para o ser humano? Não. Não. Ninguém em sã consciência cria algo bonito para destruir, quanto mais a Deus. Deus nos criou de um propósito nobre, de felicidade, de salvação e de eternidade. Por isso, por este propósito, nós deveríamos ser de todos respeitados uns pelos outros, porque Deus nos criou para sermos cidadãos do seu reino. É simples assim. Quando abrimos a Bíblia, não existe espaço para entendermos que Deus nos criou para a destruição. E digo mais, esta ideia, você já ouviu falar de uma ideia chamada assim, vou resumir do resumo, uma ideia chamada assim, predestinação? O que pensam os religiosos da predestinação? É simples, é uma ideia que não é bíblica, é uma ideia que não vem do Espírito de Deus, e quando não vem do Espírito de Deus, vem do Espírito do inimigo, dizendo o seguinte: algumas pessoas foram criadas para ser salvas e outras foram criadas para ser destruídas. Você sabia que tem cristãos que pensam assim? Sim. Predestinação. E as denominações que agarraram essa ideia, elas faliram, se perderam no caminho. Sabe por quê? Pelo simples fator que se eu acho que lá fora ou aqui dentro, seja onde for, tem pessoas para salvação e pessoas que já foram escolhidas para a perdição, aí vem a pergunta: para que eu vou evangelizar? Se algumas já vão ser automaticamente salvas e outras automaticamente perdidas. Não tem lógica? Acabou a intenção de evangelizar, porque Deus já sabe quem vai e quem não vai. Essa não é a ideia de Deus, isso não vem de Deus, e isso é um câncer que destruiu muitas igrejas. Todos foram criados para ser cidadão do reino de Deus. Só que, paralelo a isso, Deus nos deu uma capacidade inexplicável, imensurável, chamado, sabe o que? Livre-arbítrio. Portanto, você hoje fez a melhor escolha. Sabe qual foi? Mesmo tendo compromisso, porque cada um aqui hoje de manhã poderia fazer outra coisa. Nem se fosse dormir, você poderia fazer outra coisa. Mas você decidiu sair da sua casa, se arrumar e vir aqui, não para ouvir uma pessoa que você nem conhecia, mas porque você verdadeiramente queria sim ter um encontro com Deus. E você fez a melhor escolha. Você exerceu o seu livre-arbítrio, como outras pessoas infelizmente exerceram com outras escolhas, que não foi estar na presença de Deus. O livre-arbítrio faz parte do propósito de Deus.
Porque Deus, mesmo podendo todas as coisas, algumas pessoas dizem assim, Deus não pode decidir por nós. Amigo, amiga, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra Deus e a expressão não pode, se referindo a Ele, não deveria existir na mesma frase. Porque se Deus é onipotente, o que quer dizer onipotente? Então Ele pode decidir por você, mas Ele não faz, porque Ele não quer. Deus pode tudo. Ele te permite tomar a decisão, mesmo podendo tomar a decisão por você. Agora, por que Ele faz isso? Não sei, não consigo entender. Seria bom se Ele escolhesse por mim, né? Eu digo, se Ele escolhesse por mim seria bom, porque daí eu ia fazer as coisas certas. Mas Ele não o faz. Ele nos deixa. E um povo, uma nação, foi projetada para ser a nação luz, para ser a nação de vitória, mas tomou sua decisão. Mas eu gostaria também de abrir um parênteses nisso. Nós temos pouco tempo e esse assunto é muito profundo, mas eu gostaria de abrir um parênteses nisso. Quando nós olhamos para o erro daqueles, por exemplo, como o povo judeu na Bíblia, e achamos que eles tomaram a decisão, como pôde? Eu digo uma coisa para você: será que se estivéssemos na ocasião, não faríamos igual? É de se pensar. É fácil a gente, desculpa a expressão, descer a lenha em Adão e Eva, não é? Uma vez o irmão veio falar, por que eu vou falar essa Adão e essa Eva, gente? Se você estivesse lá sob tais circunstâncias, será que você tomaria outra decisão? É uma boa pergunta de se fazer. O fato é que houve uma escolha de se afastar de Deus. E a Bíblia é um livro que fala a verdade. A Bíblia não é um livro de boas histórias, perfeitas histórias somente. A Bíblia é um livro que fala a verdade. Por isso nós encontramos sucesso e derrota, fracassos e decepções na Bíblia, porque ela fala a verdade. Mas ela não fala somente coisas ruins. Eu quero falar com você agora, convido você a abrir um pouquinho para frente da Bíblia, no livro de Lucas. E aqui você vai encontrar agora uma outra história de uma pessoa que resolveu seguir o propósito de Deus. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo Lucas, capítulo 1. Tá bom? Isso. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, você encontra assim, ó: predito o nascimento de Jesus. Na minha Bíblia está assim aqui como título dessa película, desse pedacinho: predito o nascimento de Jesus. Você pode acompanhar capítulo 1, verso 26. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava como? Maria. Amigos, eu não vou contar a história, nós conhecemos a história. A história, sabe qual é essa história? A história é a história de uma adolescente corajosa. Essa é a história. Os estudiosos dizem que Maria provavelmente não tinha mais 17 anos. Por vários motivos. Ela não tinha mais de 17 anos. Não, deu pau no sistema. Se tivesse, não vai ligar. Ele está reiniciando. Ele está reiniciando. Tá. Maria não tinha mais 17 anos. Provavelmente ela tinha por volta de 15 anos. Provavelmente. Era costume, mas 15 anos era pleno costume correto na época se casar com essa idade. Havia-se um processo de noivado, que não tinha esse nome, mas era um acordo familiar que ocorreu na época de Maria, e o anjo a visitou sob essas circunstâncias. Qual circunstância?
esse acordo de casamento, a qual ela havia afirmado, a família dela havia afirmado com a família de José, sem, entretanto, eles estarem efetivamente casados, no seguinte sentido, de ter efetivado o casamento através da noite das núpcias. Não aconteceu a festa, vamos dizer assim, a cerimônia, mas havia um casamento que valia igual ao casamento efetivado. Falou? Havia esse casamento que valia igual, né? E sob essa circunstância, o anjo visitou Maria. E nesse contexto, o anjo disse para ela o seguinte: Maria, você vai ficar grávida. E ficar grávida na época, muitos conhecem a história, acho que todos vocês conhecem a história, simplesmente significava duas coisas: vergonha familiar por romper o contrato e morte. Por que morte? Porque segundo a lei judaica, havia-se um decreto de morte para aquela que havia casado com alguém e vivia e tinha relações com outras pessoas. Por isso ela estava condenada à morte ao aceitar uma gravidez que não era do marido. Pelo fato também de que as pessoas entendiam que José não poderia ainda ter relação com ela, porque também estaria quebrando o contrato, porque ainda não foi a noite de núpcias, não foi efetivado o casamento. Ou seja, a gravidez de Maria deixou Maria numa situação ruim e José numa situação ruim. Mas, entretanto, ela, ao se colocar na frente deste anjo, o anjo disse para ela o seguinte: olha só, verso 28: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, o quê? Favorecida. O Senhor, o tema dessa semana, ele fala sobre coisas diferentes. Dentre eles, hoje, se refere também à questão da diferença que Cristo fez na humanidade a respeito do respeito com as pessoas. Jesus, agora sim. Não, eu podia falar, senão é só o detalhe que amanhã não ia ter voz. Só isso. Jesus respeitava as pessoas. E o que ele fez com as crianças, com os escravos e com as mulheres foi simplesmente uma atitude de vanguarda, há muito na frente deles. As mulheres na Bíblia foram as pessoas que receberam de Cristo as frases mais bonitas. Posso citar algumas? Vou dizer para você o seguinte: e os conceitos teológicos também, que ninguém entendia. Alegra-se muito favorecida, o anjo disse, porque o Senhor é contigo. Olha só, você imagina um anjo aparecer e dizer: o Senhor é contigo. Poucas pessoas em toda a história da humanidade receberam essa expressão do céu, vinda do céu. Você quer ver uma outra frase tremenda? Vamos ver, eu vou falar a frase e você vai pensar de quem Jesus falou para quem. Vai-te em paz, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal. Jesus falou para quem? Para a mulher. Olha só, meu amigo, olha que coisa fantástica. A tua fé te salvou. Não precisa levantar a mão aqui, eu queria perguntar aqui. Quem acha que... Não precisa levantar a mão, só pensa. Quem acha que poderia dizer assim: eu sou uma pessoa de muita fé, a ponto de receber essa frase de Deus: a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ele falou isso para uma mulher, ele falou isso para um homem. Cristo conversou com mulheres que ninguém conversava, como por exemplo a samaritana. Cristo se reportou à teologia complexa, um problema grave em Israel, aonde nós devemos adorar, quem é o povo de Deus. Ele falou isso, conversou com uma mulher. Portanto, o que nos parece hoje comum, e o que muitas pessoas, sem conhecer a Bíblia, acham que a Bíblia é um livro que tem uma intencionalidade negativa contra as pessoas
marginalizadas, como, por exemplo, os escravos na época ou as mulheres, se alguém diz que a Bíblia apoia isso, é porque está falando sobre forma de ignorância, porque Jesus não fazia isso. Jesus mudou o conceito de relacionamento entre as crianças. Publicamente, você pegar crianças era um sinal de desrespeito. Publicamente, você pegar a criança no colo. Ninguém fazia isso. Só os bebezinhos que não podiam andar, mas pegar outras crianças e botar no colo, esse tipo de coisa, não. Dar atenção para as crianças era uma atividade de pessoas que teoricamente não sabiam de nada, brincavam com crianças. Jesus deu atenção para as crianças. Defender escravos era revolucionário, Jesus assim fez. O que eu quero dizer a você é que Jesus viu em Maria muito mais do que uma adolescente, mas teve a contrapartida também, porque Maria, ela disse o seguinte, é interessante que Maria discute entre aspas com o anjo, né? Maria chega a falar, alô? Maria, nessa conversa que ela tem com o anjo, ela pergunta o seguinte, verso 34, que o anjo diz para ela, olha, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Ela diz assim, ó, como será isso, pois não tenho relação com nenhum homem? E aí o anjo explica para ela que aconteceu isso e que simplesmente Deus iria agir. Não é uma atitude falsa de fé. Se alguém falar assim para você assim, ó, você ganhou na loteria, talvez uma pergunta lógica seria o seguinte, mas como se eu nem comprei o bilhete? É lógica? Mas ela falou, e aí o mais impressionante, impactante é a frase de Maria. Quando a gente lê o Espírito de Profecia, Ellen White, a gente chega à seguinte conclusão: Maria não precisava ter aceitado, e ela tomou a decisão de aceitar. Verso 38, então disse Maria, o que ela disse? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo, eu pergunto para você, amigo, sabe que eu cheguei a uma conclusão nesse planeta, nessa minha vida, e uma das conclusões é o seguinte: qual é a única coisa que você tem que Deus, entre aspas, não tem? Não é que ele não tem, ele não mexe. O que é? Livre-arbítrio, é a única coisa. Você não tem nada mais que Deus não tem. Nada. Tudo é dele. Os seus filhos, a sua família, tudo é dele, na verdade. Os bens nem fala, né? Tudo é dele. A única coisa que ele não mexe, né, na cosmovisão cristã, a única coisa que ele não mexe é seu livre-arbítrio. Única coisa. Agora você pensa para você, eu pergunto para você, qual seria a maior oferta que você pode dar para Deus? Baseado no que eu falei. Dinheiro? Bens? Não, tudo é dele. Então assim, eu devo dar, na verdade, por causa de mim. O dinheiro, os meus bens, eu faço isso por causa de mim, porque eu tenho que trabalhar aqui no coração. Mas a única coisa que seria uma oferta que ele não mexe e que ele tem só se você dá, é sua decisão. Você está entendendo? É a única coisa. Me fala uma outra coisa. É a única coisa. Agora, que coisa fantástica quando você tem a decisão na mão e diz: Senhor, faça conforme a tua vontade. Aqui. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender um pouco mais quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos ser o sacrifício vivo. Porque quando você está diante a uma escolha e você diz assim: Senhor, eu quero isso, mas eu não vou pegar isso porque o Senhor não quer e eu vou escolher aquilo. Isto é sacrifício vivo. Isso é a maior oferta que nós podemos dar para Deus. É fácil a gente dar uma oferta, é fácil a gente escolher uma coisa que a gente quer.
Entende? É fácil escolher uma coisa que a gente já quer. É fácil a gente dizer para Deus assim: tudo bem, Senhor, eu vou para lá, se eu já quero ir para lá. Tá bom, Senhor, se o Senhor quiser, então pode me dar uma casa, pode me dar os filhos, se eu já quero. Mas é difícil, é sacrifício, é diferente quando eu digo: Senhor, eu quero isso, mas que cumpra em mim a tua vontade. Escolha para mim, escolha, Senhor, escolha. E Deus escolhe. E não quer dizer, amigos, automaticamente que Deus vai escolher exatamente ao contrário do que você quer. Não. Muitas vezes é o que você quer. Mas o fato de você deixar que Ele escolha, isto é o sacrifício. E então, Maria, que foi uma pessoa como eu e você, que foi uma pessoa com as mesmas lutas, na essência, não era uma pessoa extraordinária, diferente no seguinte sentido, que ela era mais santa do que qualquer pessoa. Era uma pessoa de lutas como eu e você, que queria as coisas boas da vida, mas no momento em que o anjo chegou e disse para ela, ela disse o seguinte: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu pergunto para você, você não acha que foi um sacrifício tremendo? Tremendo. E nós conhecemos, por causa desta decisão, hoje nós falamos dela, porque ela ajudou a mudar a história do mundo. Uma pessoa como eu e você ajudou a mudar a história do mundo. Sabe, amigos, eu vou contar um pouquinho, se você permitir, nesses poucos minutos que me restam, vou contar um pouquinho da minha história. A minha mãe foi uma mãe solteira, e isso hoje não tem muito significado, mas há 50 anos atrás tinha. Você sabe disso, aqueles que têm mais idade. Ela foi solteira, mãe solteira, e ela não conseguiu estrutura familiar para me educar, e eu fui adotado por uma família. Essa família, ela me ensinou o caminho de Deus. Eu aprendi alguma coisa sobre o caminho de Deus, eu aprendi nessa família. Passado um tempo, a minha mãe, que morava numa outra cidade, veio morar novamente na cidade onde estava, e eu fui morar com ela, no caso, numa cidade chamada São José dos Campos, no estado de São Paulo. Não sei se alguém já esteve ou já ouviu falar. E ali então eu me afastei de tudo que era caminhos de Deus, isso com idade de 10, 11 anos, porque simplesmente eu fui morar com uma família que era, vamos dizer, com a minha mãe, que não acreditava em Deus, não era uma pessoa religiosa, era uma religiosa simplesmente de nome. E me afastei das coisas de Deus. Um dia, eu tinha por volta de 16 anos de idade, e eu estudava no colégio técnico. Eu ia ser engenheiro mecânico, era o que estava na minha cabeça. Eu estudava mecânica e desenho técnico mecânico. E nesse colégio eu conheci um rapaz, um amigo. E esse amigo, um amigo de classe, ele sofria abuso, ele apanhava, ele muitas vezes era quase torturado pelo pai dele. Ele tinha 16 anos, eu tinha 16 anos. A mãe dele sofria violência doméstica, apanhava. O pai dele era um homem transtornado, violento. E eu descobri nessa amizade esse problema familiar dele. E pelo pouco que eu sabia, eu comecei a dizer o seguinte para ele: você precisa de Deus, você tem que ir na igreja. Só que eu não ia à igreja nenhuma, mas eu conhecia o caminho de Deus por causa da minha família, que me adotou até os 10 anos de idade. Eu já tinha ido à igreja adventista algumas vezes, porque eles iam à igreja adventista. E eu falava para esse rapaz: você precisa de Deus, você precisa de Deus, você precisa de Deus.
E um dia eu disse para ele assim, olha, vamos na minha igreja. Só que minha igreja não ia igreja nenhuma. E eu sabia onde era a igreja adventista e marquei com ele no sábado de manhã, 8 horas da manhã, na igreja central de São José. Cheguei lá na porta bem cedinho e ele já estava lá, antes de eu chegar. E aí nós entramos, assistimos o culto, participamos da escola sabatina, tudo certinho. E quando terminou, eu disse para ele, você gostou? Ele disse sim, então nós está combinado, sábado que vem a gente volta. E eu comecei a frequentar a igreja adventista para trazer ele. Mas na verdade você já entendeu o que aconteceu. Eu me tornei um adventista porque Deus colocou alguém na minha vida que precisava dele. E isso também nos esclarece uma lição que acontece igual na sua vida. Não é você que precisa do trabalho missionário. Ou melhor, não são as pessoas que precisam que você vá atrás delas. Mas é você que precisa do trabalho missionário. Você precisa ir atrás das pessoas. Para que você possa entender o que o apóstolo Paulo falou sobre operar a sua salvação. Mas tudo bem. E então comecei ali a frequentar a igreja, e aí nós fomos batizados, e todo o processo que vocês sabem. E eu comecei a dar estudo bíblico para ele sem saber dar estudo bíblico, e alguém ajudou, e enfim, uma pessoa que não era da igreja. E passado ali 17 anos, quase 18 anos, e ele sofrendo os problemas, e a gente apaixonado pela palavra de Deus, eu tive uma outra ideia. Eu virei para ele e falei assim, Rodrigo, nós temos que ir fazer teologia. Ele falou, por quê? Porque nós vamos ser pastor. Aí ele falou, pastor? Ele não sabia direito nada, ele não conhecia nada. Era dois garotos de família que não eram adventistas, que iam numa igrejinha pequena do bairro. Era assim a nossa realidade. E aí ele disse, mas onde é? Eu expliquei para ele, lá em São Paulo tem o NASP, alguns devem conhecer, e eu expliquei e tal. Só que nós tínhamos alguns problemas e algumas limitações. Primeiro, eu já não tinha dinheiro para estudar. O pai dele queria matar eu, porque depois descobriu que eu tinha falado de Deus para ele. E lógico, o pai dele não ia ajudar ele. Minha mãe também era gente simples. Então nós escrevemos para o colégio naquela época, isso foi no ano de 94, nós escrevemos a famosa cartinha para o colégio. Naquela época tinha cartinha, né? É triste a gente perguntar para essa geração aqui, quantos receberam uma cartinha? Eu pergunto para você, você que tem 15 anos, quem tem 15 anos ou menos aqui? Vamos ver, tem vários. 16 anos, 15, 16. Você já recebeu alguma cartinha de algum amigo, de alguma amiga pelo correio? Já? É uma exceção. Você não sabe o que é bom receber uma carta. Os mais antigos sabem como é bom receber a carta. Cartão postal, olha que coisa, ninguém vai mandar isso. Escrevemos uma cartinha para o colégio pedindo bolsa. Isso foi no mês de abril. Quando foi ali, acho que em maio, no mês seguinte, veio uma resposta dizendo assim, olha, venham em setembro. Você deve vir em setembro. Nós ficamos muito felizes. Muito felizes. Poxa, vamos para o colégio fazer teologia. Só que o meu amigo, ele não podia sair para falar que ia fazer teologia. Ele tinha que, na verdade, fugir da casa dele. Então nós fizemos um plano. Ele ia sair de madrugada. Nós marcamos o dia de setembro. Ele ia sair de madrugada, porque se o pai soubesse, não deixaria ele. E se o pai soubesse, não só não deixaria, mas seria muito violento com ele. O pai dele já tinha prometido, se me encontrasse, ele ia me matar. Então a gente fez um esquema, montamos um esquema para ele fugir da casa dele para fazer teologia. Marcamos a data, pegamos, fomos. Só que a gente não tinha dinheiro para chegar no colégio de ônibus. Nós pegamos o ônibus até um trecho, aqueles que conhecem um pouquinho lá. Nós fomos até Campinas, mas o colégio não fica em Campinas, ele fica em outra região. E aí nós descemos do ônibus na estrada e fomos pegando carona até o colégio. Pegamos ida. Nós pegamos 5 caronas, mais o ônibus 5 caronas. Chegamos no colégio para fazer teologia. 2 garotos pobres, sem conhecer direito o mundo adventista, mas uma coisa no coração. A gente queria fazer teologia e ser pastor. Então,
Quando chegamos lá, fomos falar com o diretor do colégio, chamava pastor Walter Boger, falecido. E ele, inclusive, era do sul aqui, gaúcho, se não me engano. Ele então estava lá, nós fomos lá, marcamos ali, pedimos para falar com a secretária, entramos na sala, cumprimentamos ele, dissemos: pastor, nós viemos fazer teologia. Está aqui, sou eu, esse é meu amigo Rodrigo, nós viemos fazer teologia. Ele ficou olhando para nós e falou: por que vocês vieram fazer teologia agora? E ele disse: porque nós escrevemos para o colégio e recebemos essa carta. E essa carta dizia assim: volte em setembro. E ele falou: o quê? Volte? Deixa eu ver a carta. Aí ele abriu a carta, olhou e falou: meu irmão, aqui diz para você fazer o vestibular em dezembro. Não estava falando nada de setembro. Ele falou: eu falei: deixa eu ver. Eu peguei a carta. Gente, eu digo para você o seguinte: eu já tinha lido aquela carta umas 50 vezes. Eu não considero uma pessoa burra, mas a palavra setembro nem existia na carta. E aí eu olhei para o Rodrigo e falei: cara, não tem setembro aqui. Deixa eu ver isso aqui, eu e ele. Aí a gente não sabia o que falar para o pastor. Aí eu falei assim para ele assim: mas nós já estamos aqui. Ele falou: tá, então vocês já vão embora. Eu peguei aquela carta e disse: mas o que nós estamos fazendo? Cara, não tem. Não está escrito setembro, mas a gente já está aqui. E ele disse: irmão, não temos vaga agora, você tem que fazer o vestibular para estudar o ano que vem. É assim que funciona na faculdade. Se você entrar no vestibular, você pode tentar uma vaga para o ano que vem. E aí nós olhamos na sala lá, e eu fiquei tão aéreo, que eu não sabia nem o que pensar. E começamos a sair da sala dele, com a cabeça baixa, e eu falando: mas o que nós estamos fazendo aqui? Não sei o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Depois disso, vou dizer uma coisa: se você quiser saber o fim da história, venha amanhã. Vem amanhã às 7 horas da noite. 7 horas da noite? Isso, 19. Você vai ver como que Deus resolveu isso aí. Amigos, o que eu quero dizer a você é que Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito, agora convido você a abrir o último verso da Bíblia, em Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 28. Ah, pastor, mas da onde? Romanos 8, 28. Vou dar ênfase aqui no final do verso. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados o quê? Segundo o seu propósito. Não tem como você acreditar que você veio para o caminho de Deus e não existe um propósito para a sua vida. E eu vou nessa semana, com a graça de Deus, te ajudar a gradativamente a você a descobrir esse propósito. Pergunta a você: você gostaria de saber qual é o propósito da sua vida? Eu gostaria de chamar. Nós vamos ter uma mensagem musical agora. E enquanto a nossa irmã estiver cantando, gostaria que você, aí onde você está mesmo, sentadinho, você reserve um momento para falar com Deus em oração. Reserve esse momento. Fale com Deus. Pergunte a Ele, peça a Ele para que Ele te dê conhecimento do propósito. E se você já conhece o propósito, que Ele te dê força para você completar a sua jornada. A nossa irmã estará cantando aqui, nós estaremos orando e depois nós vamos orar juntos.